Vocês me ouvem? Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da vida. O que vocês acham que essa apresentação tem a ver com o que nós vamos conversar agora? Tudo a ver, né, professor? Hã? Tudo a ver, porque mostra o ciclo desde o começo. Como é que é esse ciclo, Thiago? Envolve o nascer? O nascer, o viver e o morrer. Então, esses são os temas que vão nos acompanhar nessa apresentação de hoje. Em que vamos falar sobre o ciclo da vida. E aqui eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre uma citação do livro do Eclesiastes, que diz que todas as coisas têm o seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o tempo que cada um foi prescrito. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. É óbvio que o ciclo da vida, que vai do nascer ao morrer, ele sofreu grandes modificações ao longo da história da humanidade. Vejam vocês que na Grécia e Roma, a expectativa de vida era de 18 a 25 anos de idade. Na Europa, no século 17, 18, não ultrapassava 45 anos. Há pouco mais de 100 anos, em 1900, era de 52 anos na França. E no Brasil, em 1950, de 43 anos a expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro ultrapassa os 70 anos e das mulheres se aproxima a 80 anos. Vejam vocês que a população brasileira ela aumenta. Hoje nós somos em torno de 210 milhões de habitantes e o ciclo de vida desses brasileiros ele começa com o nascimento, passa pela fase de adolescência e juventude, a adultice com suas particularidades nos homens e nas mulheres, é onde encontra-se a maior ocorrência dos fenômenos reprodutivos, que alguém já mencionou aí, que é a parte boa, né, do ciclo da vida. E nós temos aí a velhice, ou senectude, que antecipa a morte. Importante que vocês saibam que existem delimitações nessas diferentes faixas etárias. Então, nós temos a infância, que vai até em torno de 12 anos de idade. Mas nós temos aí o período neonatal, que é do nascimento até 28 dias. O período de lactentes, que é de 28 dias a 1 ano. Um período pré-escolar, que vai de 2 a 6 anos. E um período escolar de 7 a 12 anos. A adolescência, ela tem alguma controvérsia de acordo com a referência bibliográfica, mas ela vai de em torno de 13 a 19 anos de idade. Lembrando que nós temos aí dos 10 aos 14 anos a chamada adolescência precoce, porque nessa fase da vida nós já temos a possibilidade de fenômenos reprodutivos de meninas que engravidam com 10 anos de idade, muitas das quais vítimas de violência sexual. A fase dos adultos, ela vai dos 20 aos 60 anos de idade. Dos adultos, sendo adultos jovens de 20 a 49 anos, adulto velho de 50 a 60 anos.
dos idosos acima de 60 anos, e hoje a gente cria uma classificação que é dos chamados muito idosos, aqueles acima de 80 anos. Então, a curva do sucesso. Com 4 anos de idade, não usar fraldas. Com 10 anos, ter amigos. Aos 20 anos, fazer sexo. Aos 40 anos, ter dinheiro. Aos 60 anos, fazer sexo. Aos 70 anos, ter amigos vivos. E aos 80 anos, não usar fraldas. Isso mostra também, nessa perspectiva, que o ciclo da vida também é cíclico dentro dele mesmo, nas suas expectativas e nas suas possibilidades. Alguém já viu um nascimento? Como é o nascimento? Então, aqui está uma foto de um parto vaginal. Um bebezinho nascendo. Parto normal não. Já viu cesárea, Paula? A foto do parto da minha esposa, Miguel. Pode ficar tranquilo, tá? Quando o bebezinho nasce, nós temos uma avaliação onde nós observamos uma escala de qualidade de nascimento, chamada de escala de Apgar. Nessa escala de Apgar, nós avaliamos se o bebezinho está bem ou se o bebezinho não está bem. Como é que nós avaliamos isso? Fazendo uma série de análises da frequência cardíaca desse bebê, de qual é o esforço que ele faz para respirar, como está o tônus muscular desse bebê, a atividade reflexa que ele tem e qual é a cor dele. E a gente atribui pontos a essa avaliação, e se essa pontuação dada após o primeiro minuto de vida for maior ou igual a 7, a gente diz que esse bebezinho nasceu bem, uma boa condição de vida, através da avaliação da escala de Apgar. Então, você consegue ver essa escala de Apgar. É a primeira nota que nós recebemos na vida, a nota ao nascer. Depois, nós temos que saber se esse bebezinho nasceu no momento que ele estava maduro para nascer. E, para isso, nós avaliamos a maturidade do recém-nascido através do método de Capurro. O que é o método de Capurro? É uma escala que avalia a forma do pavilhão da orelha, o tamanho da glândula mamária, a formação dessa areola, a textura da pele e as pregas plantares. De acordo com essa avaliação, nós vemos com quantas semanas o bebezinho nasceu. A gente soma ali as semanas e vemos qual é a idade gestacional do nascimento baseada no Capurro. Os partos, Miguel, pode, desde que haja o consentimento das pessoas para as fotos, entendeu? Eu só tirei a parte do vídeo, na verdade não é nem por direito autoral, é mais para diminuir o peso do vídeo, porque senão fica muito pesado para eu postar as aulas para vocês, tá? Então, nós sabemos que o período neonatal vai do nascimento até 28 dias, mas ele também se divide em período neonatal precoce e período neonatal tardio. O período neonatal precoce, ele vai de 0 a 7 dias, e quais são os principais agravos nesse período
que levam a causas de morte. São, a primeira delas, as afecções originadas no período perinatal, que vai da 22ª semana de gestação até o 7º dia de vida, e o segundo, malformação congênita. Então, as afecções, a afecção mais importante que causa a morte dos bebezinhos é a prematuridade. Bebezinhos que não têm ainda a maturidade pulmonar para respirar, e com isso eles desenvolvem a chamada síndrome de angústia respiratória do recém-nascido. E as principais malformações congênitas que determinam morte são as malformações cardíacas. Então, é importante, durante o pré-natal, a gente avaliar se essa mãe tem malformações cardíacas. No período neonatal tardio, que vai de 7 a 28 dias, as principais causas de morte são as doenças do aparelho respiratório e também as malformações cardíacas. Veja que os problemas respiratórios são importantes, mas ainda a prematuridade tem como consequência infecção, porque esse bebezinho vai mais vezes para a UTI neonatal e lá ele pode se infeccionar. Lembrando que infecções intrauterinas podem determinar o próprio parto prematuro. Temos aí problema de hipotermia, que o bebezinho ainda não controla o termostato corporal, e podemos ter problemas metabólicos com esse bebezinho. E na infância? A criança ela começa primeiro a engatinhar, depois a andar, e depois a correr, e conforme ela vai crescendo, ela está sujeita a acidentes, em especial quedas e afogamentos. E ainda está sujeita a infecções, principalmente infecções respiratórias do tipo pneumonia e infecções gastrointestinais do tipo diarreias. Então, esses são os principais agravos da infância. Veja que o crescimento na infância, veja que ele demora para ter o desenvolvimento genital. Note você que ele só vai ter o desenvolvimento genital no início da puberdade, mas veja que ele cresce muito rapidamente até os 2 anos de idade, depois volta a ter o estirão puberal. Veja como rapidamente é um desenvolvimento cognitivo das crianças. E o tipo linfóide é um desenvolvimento da medula óssea, que esse crescimento, inclusive, ele está relacionado a maior chance de leucemias. Então, as leucemias, elas também são questões importantes. Estão falando que não está gravando, gente. Aqui para mim tá parecendo que tá gravando, professor. Tá gravando, né? Ok. Só um instantinho aqui. Está sim. Bom, vamos lá. O que houve, Júlia, foi que mandaram uma mensagem para mim dizendo que não estava gravando. Mas aí eu expliquei que só não gravou a hora do vídeo para diminuir a questão dos direitos autorais, eu penso. Tá? Vamos lá. Dentre as principais causas de morte em crianças são acidentes, causas externas, sufocamento, afogamento. Então, é importante que os pais tenham cuidado com as crianças, porque não tem noção do perigo. Depois nós temos doenças infecto-contagiosas, em especial doenças pulmonares, como pneumonias,
casos de bronquiolite e as doenças parasitárias diarreicas. E, por último, o câncer, em especial as leucemias. Taxa de mortalidade infantil. A Organização Pan-Americana de Saúde mostra, o indicador é pelo número de nascidos vivos, a quantidade de óbitos em crianças com menos de 1 ano de idade. Então, vejo que a gente ainda tem bastante que melhorar no Brasil, mesmo para se comparar com países da América Latina. Eu queria dizer para vocês que, com a adolescência, há marcadamente alterações hormonais que determinam mudanças corporais, mas a adolescência no passado era diferente da adolescência hoje. Lembrar que Joana d'Arc participou das guerras na França, ainda adolescente. Pelé, no final de sua adolescência, já era campeão mundial. E Mark Zuckerberg, adolescente, criou o Facebook. Dizer que hoje nós temos uma postergação da adolescência. Essa adolescência, ela muitas vezes, sob o ponto de vista antropológico, ela tem entrado na idade adulta jovem, porque o que caracteriza muito a fase adulta é a capacidade que esses adolescentes, que as pessoas têm de se manter economicamente, enfim. E hoje nós temos muitos adolescentes que continuam na casa dos pais, quando fazem faculdade, e mesmo até depois da faculdade, para se estabelecer no emprego, vivem em independência econômica dos pais, e isso mostra uma mudança antropológica do fenômeno de adolescência. É claro que os adolescentes... Pois não? Eu acho que essa geração tem um nome, geração neném, eu acho que eu já li em algum lugar. Que você falou. E o que você acha disso? Conta para mim. Eu acho que as mudanças, né? Porque nada na sociedade é constante, entendeu? Tudo passa por mudanças. Então, às vezes isso, sei lá, depende do ponto de vista. Pode ser uma coisa ruim, por causa da dependência emocional, financeira, mas pode ser uma coisa boa também, pelo afeto, né? Ter aquele cuidado ali. O que mais de coisa boa? Permite melhor qualificação profissional. Exatamente. Né? Então tem coisas boas aí, né? Pois não? Pode falar, querido. Eu só queria falar que eu acho que não dá para a gente dissociar isso de todo o contexto socioeconômico que aconteceu. Hoje em dia é muito mais difícil achar emprego, conseguir uma renda estável para jovem do que era muito tempo atrás, né? A gente saturou o mercado de trabalho e a tecnologia criou muito desemprego estrutural mesmo, em que a gente ainda está achando uma maneira de contornar. Entendi. E eu acho que os jovens são os que mais sofrem com isso, assim. E também tem muito de aspecto geracional. Eu acho que nessa geração mais jovem, as mães trabalham mais. Então, eu acho que os pais tentam proteger mais os filhos, porque existe uma certa culpa de não estar tão presente na criação, talvez. Você acha que essa sua percepção ela tem um lugar de fala? Eu sou filha de mãe solteira, de mãe solo, né? Eu sou filha de mãe solo. A minha mãe sempre trabalhou e eu acho, e dos meus amigos que estão na mesma situação, eu vejo um mimo quase que exagerado para compensar isso, eu acho. Perfeito. Então, vamos sair da bolha, vamos transpor a sua fala para uma jovem negra. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Uma jovem negra de 20 anos, de uma comunidade periférica, de uma grande capital. A mãe dela trabalha, a mãe dela também é solo, e a mãe dela também ama ela como a tua mãe te ama. Só que ela precisa trabalhar, que ela precisa ajudar em casa. E aí, se não há
empregos formais para renda estabelecida, ela vai buscar empregos na informalidade, ela vai buscar empregos onde a renda ela não é boa, mas ela vai entrar no mercado de trabalho. Então, o que existe são diferentes percepções do adolescer, que está diretamente ligada às questões sociais, econômicas e de meio cultural. De modo que nós temos hoje adolescentes de 18 anos que já ajudam na sustentação da família, e nós temos adolescentes de 24 anos de idade que ainda estão na faculdade, morando na casa dos pais e dependente completamente economicamente deles. Então, isso vai variar muito nos diferentes contextos, né? Sim, com certeza, mas eu acho que historicamente mesmo as mulheres negras foram forçadas a amadurecer sempre antes, né? Porque a gente pega que homens normalmente amadurecem mais tarde, entre muitas aspas, por uma questão social de não precisar realmente. As mulheres são forçadas a amadurecer mais rápido e a população negra também é forçada por causa de todo o contexto socioeconômico com a questão da escravidão e ser a população realmente economicamente menos favorecida. As mulheres negras, elas com certeza são as que têm que amadurecer, virar adultos mais rápidos, prover mais rápido. Elas são, com certeza, o grupo menos mimado e favorecido nesse aspecto, eu acho. E aí, de acordo com as condições de vida, a adolescência está exposta a diferentes riscos e agravos. Nós temos aí grupos de adolescentes que estão mais expostos a drogas, outro grupo de adolescentes que estão mais expostos e isso tudo temperado aí pelo espírito de aventura, a falta de limites que aumenta o risco de acidentes externos, a irreverência, a falta de percepção das implicações de longo prazo podem propiciar a ocorrência de gravidez não planejada ou mesmo de drogadição. Principal causa de mortes em adolescentes, violência. Então, vejo que os adolescentes eles estão envolvidos aí na violência urbana, né? São grandes vítimas da violência urbana. E acidentes, em especial os acidentes de trânsito. Então, veja que como isso é reforçado, né? E quando uma pessoa se torna adulta, né? Nós temos aí diversos parâmetros, né? Então, a partir do momento que você pode eleger os seus políticos, a princípio você poderia ser considerado adulto, né? Com 18 anos, nós temos aí uma maioridade legal, mas não temos ainda uma maioridade civil que só acontece aos 21 anos de idade. A definição sociológica, quando se torna responsável por si mesmo, né? Escolhe uma carreira ou se casa. E a definição psicológica é quando descobre a própria identidade, né? Consegue responder aquelas perguntas básicas dos adolescentes, né? Quem eu sou, de onde vim, por que vim, para onde vou. É óbvio que com o adultecer, nós temos mudanças decorrentes da idade no funcionamento físico. Então, veja, piora a visão, a audição, a perda de tecido muscular, perda de cálcio nos ossos, em especial nas mulheres após a menopausa com osteoporose. Nós temos declínio da função cardíaca e pulmonar, perda da capacidade cognitiva. Mulheres com mais de 30 anos de idade aumenta o risco de gravidez e a necessidade, ou riscos na gravidez e a necessidade de reprodução assistida, né? E a perda gradativa da elasticidade com o envelhecer. Para as mulheres é muito cruel, né? Nós temos mães nesse grupo que tá me ouvindo?
Tem alguma mãe? Então, a melhor idade para a mulher engravidar é entre 20 e 25 anos. O que as meninas acham disso? Vocês podem falar? Explicar um pouquinho? Professor, eu acho que é muito cedo, principalmente para a gente que está fazendo medicina, 25 anos, a gente vai formar com a cidade, então a gente nem vai ter estrutura financeira para ter uma criança, a gente vai estar iniciando a profissão, eu acho muito cedo. Você combinou com o seu ovário isso? Não, mas socialmente falando, eu acho muito cedo. Entendi. É porque os seus ovários, eles funcionam como há 200 anos atrás, onde você morria com 35, 40 anos de idade. Então, aos 20 anos, você estava na metade da vida. E ele entende que essa é a melhor hora para engravidar. É a hora que tem menos problemas, desde malformações congênitas até riscos para a mulher. É óbvio que, principalmente as questões profissionais, Júlia diz, ainda estamos na faculdade nessa idade. Faz com que as mulheres adiem a gravidez. E isso cria um problema para as nossas mulheres, sobrecarregadas com a profissão, sobrecarregadas com a vida familiar e ainda se culpando pelas questões reprodutivas, porque nós temos hoje um contingente importante de mulheres com dificuldade de engravidar e que precisam de recursos de reprodução assistida para, eventualmente, realizar o sonho de ser mães. Então, essas são as mudanças que elas acontecem sob o aspecto da biologia e que não respeitam as mudanças sociais que foram impostas ou conquistadas pelas mulheres, em especial nos últimos 50 anos. Vejam vocês que a compressão dos discos da coluna diminui a altura, por isso que a gente tem a percepção que os nossos velhinhos eles diminuem de tamanho, diminuem mesmo. A pele começa a enrugar, cabelos finos, mais brancos. Nos homens, alguns ficam carecas, né? E nós temos aí o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis que vão determinar as grandes causas de morte no período adulto, em especial as doenças cerebrovasculares, infarto e derrame. Ainda é importante nos adultos os acidentes e, com o envelhecimento, o aparecimento de câncer. Importante a gente salientar que existem algumas causas de morte nos adultos que são plenamente evitáveis. E uma das ações mais impactantes na redução da mortalidade é cessar o tabagismo. Então, veja, as causas de morte, elas são um pouco diferentes em homens e mulheres. Vejo que nos homens nós temos mais doenças do aparelho circulatório, infarto e derrame, e externas, que são agressões, violência urbana, acidentes de trânsito, e as neoplasias, em especial pulmão, próstata e estômago. E nas mulheres, importante, infarto e derrame. Depois entra as neoplasias, em especial mama, pulmão, cólon, reto e ânus. Doenças do aparelho respiratório e causas externas, que são acidentes de transporte nas mulheres. Então, veja que, embora as doenças cardiovasculares elas são importantes, homens têm mais infarto e mulheres têm mais derrame. E nos idosos? Importante pensar que, com o envelhecimento da população, nós temos que proteger os nossos idosos dos agravos para permitir que eles tenham uma velhice saudável. Então, é fundamental criar um ambiente seguro para eles, tanto do ponto de vista das cidades seguras, onde eles tenham acessibilidade, rampas, apoios, pisos anti-escorregadios, como ter uma casa segura, principalmente nos banheiros que são
Banheiro e quarto são os principais locais de queda dos idosos, queda com fratura. E fundamental que eles possam ter uma qualidade de vida, o relacionamento interpessoal com a família, a fim de evitar a depressão, porque a doença mental é algo que impacta bastante a qualidade de vida dos nossos idosos. Existem várias teorias que explicam o envelhecimento, né? Uma teoria da autointoxicação, que a gente acumula a produtos do metabolismo, de um envenenamento natural, de uma morte celular, a exaustão das glândulas sexuais, a alteração dos capilares, bioquímica com acúmulo de radicais livres, uma programação genética, erros na síntese do metabolismo. Fato é que nossos idosos eles tiveram um aumento importante da expectativa de vida, mas eles não escapam das doenças crônicas não transmissíveis, em especial as doenças cardiovasculares e as neoplasias, que constituem aí 3/4 das causas de morte nos nossos idosos, seguido por doenças pulmonares e causas externas. Terminando, eu gostaria de dizer uma teoria que existe, chamada teoria de Barker, que ela acha que todas as doenças do adulto, elas têm um componente programado da vida fetal intrauterina. De modo que se a mãe tem hipertensão na gravidez, esse bebê tende a ter doenças cerebrovasculares na vida adulta. Se essa mãe tem diabetes ou hiperglicemia na gravidez, essa criança tende a ser um adulto obeso e com alterações metabólicas. Então, se a mãe tem muita ansiedade durante a gravidez, isso deflagra uma programação genética para uma maior fragilidade mental e uma maior predisposição a doenças mentais. Hipótese de Barker, que diz que as origens do desenvolvimento das doenças do adulto encontram-se na vida fetal intrauterina, da importância que nós temos de fazer um bom pré-natal para garantir saúde às nossas mulheres, protegendo seus bebezinhos na vida intrauterina, como também ao longo de suas vidas. E terminamos esse ciclo de vida lembrando Freud, que a morte ela é sempre temida e nos revolta porque leva consigo uma parte do nosso próprio eu amado. E a morte é muito mal encarada ainda na nossa sociedade. Já visto que a gente já conversou sobre os fenômenos de distanásia, de prolongar artificialmente a vida a fim de tentar manter a pessoa amada conosco numa atitude muitas vezes egoísta. Mas o ciclo da vida que nós vimos, que começa no nascer, no desenvolvimento, no adultecer, na velhice, ele termina com a morte, e a morte é algo muito natural no fenômeno da vida. Nós, enquanto equipe médica, devemos vivenciar a morte do paciente, mas não colocando como um fracasso, porque nós devemos curar quando possível, aliviar o sofrimento sempre que necessário, consolar o nosso paciente em todos os momentos. Nós temos que ver a morte como uma etapa do ciclo da vida, a ponto de poder dizer, e esse é o título de um livro de uma médica geriatra, que diz: a morte é um dia que vale a pena ser vivido, mas não hoje. Eu queria fazer uma eu gostei, professor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Muito boa a Tá aula. de boa. Foi boa a aula, professor.
Ok. Então, vamos dar um intervalo de 15 minutos, pode ser? Então, são 10h10. Vocês querem 15 ou 20 minutos? Tanto faz, pode ser 15 mesmo. 15 minutos. Então, 10h25 a gente retorna, tá bom? Obrigado, até daqui a pouquinho.